Olhando para eles, ela achava aquilo muito inesperado. Um dos anciões tentou explicar, dizendo que circulavam boatos de que ela era estéril. Alguns deles demonstravam estar tristes pela notícia de que talvez ela jamais fosse capaz de conceber um filho durante o restante do período contratual. Durante a noite, boatos de que a duquesa de Charles havia enviado seus papéis de divórcio circularam por toda a alta sociedade. Pervin continuou sem responder às perguntas das pessoas, e isso fez com que os boatos se espalhassem como fogo em palha. E assim, uma semana se passou, e no salão de banquetes da mansão do Duque de Charles, uma festa era dada. Algumas damas comentavam que isso era raro de acontecer. As damas aproveitavam para colocar a fofoca em dia, falando sobre os rumores de que a duquesa realmente era estéril. Se fosse o caso, o Duque Loiro estaria disponível para outro relacionamento. E isso fazia com que várias mulheres se interessassem e quisessem ocupar o lugar de duquesa deixado por Irina. Achavam que era castigo divino por uma mulher de outra nação estar cobiçando o homem mais belo daquela região. Um dos anciões estava ficando louco de preocupação. Nunca achou que a Alteza aceitaria prontamente os papéis do divórcio. Agora falavam com uma dose de arrependimento, sem saber se haviam se apressado demais ou se deveriam ter checado os boatos antes da reação. Mas agora era tarde e um comunicado estava prestes a ser efetuado por Pervin, que pediu a atenção de todos. Falava que a festa era dada por ordem da Majestade o Imperador e que, antes que todos pudessem aproveitar a celebração, ele gostaria de fazer um pronunciamento. Depois, pediu que alguém abrisse uma caixa, dizendo que esta continha a carta que a Majestade lhe dera para ser anunciada naquele dia. Ele apenas iria ler as palavras rigorosamente como estavam escritas. A carta começava dizendo que havia apenas 2 garotas na família imperial e que recentemente tinha havido a falta de nascimento de filhos homens. Com o apoio dos nobres e do povo, o imperador César nomeava o filho mais velho da casa Charles como descendente da 6ª geração de Eren Charles. Ele seria candidato a sucessor da família imperial junto com seu irmão Leblon. Ao ouvir aquelas palavras, o conde Leblon olhou para Pervin sem acreditar no que ouvia. Todos começaram a debater no salão, pois os rumores eram de que a duquesa era estéril e agora estariam prontos para se divorciarem. O Duque Loiro disse à sua duquesa que era a proclamação imperial da majestade, trazendo um peso maior sobre os ombros deles, mas que ela daria a notícia. Leblon ficou abismado quando escutou o duque anunciar que todos deveriam ficar felizes por eles, pois a esposa Irina estava grávida de 2 meninos. Uma semana atrás, assim que pegou os papéis de divórcio, Pervin ficou furioso. Não sabia como os anciões tinham sido tão audaciosos e nem respeitado a esposa que ainda estava acamada. Foram cruéis e perversos ao levarem para Irina os papéis do divórcio. Para ele, não era importante ter herdeiros por enquanto. A única preocupação dele era a saúde de sua esposa. Mas o médico tinha algo a anunciar ao casal. Em breve teriam herdeiros, e não seria apenas um, mas 2 na verdade. Falava com todas as palavras que tinha 100% de certeza de que Irina estava grávida. Pervin ficou muito animado, pois o médico Enil Henriquete dizia que os exames já haviam sido feitos. O que o médico achou estranho foi que não houve nenhuma data escolhida antes disso, e Pervin queria saber quando aquela criança tinha sido concebida. Tentou perguntar ao médico pedindo que parasse de fazer tantas perguntas. O importante era contar a novidade para todos. Mas foi interrompido por Irina naquele momento. Ela dizia que tinha um plano e que deveriam manter segredo por enquanto, contando apenas para o imperador e mais ninguém. Ele não disse isso, mas se eliminassem os boatos de imediato, logo outros poderiam surgir e talvez fossem ainda piores. Era melhor pegar a pessoa que espalhou o boato, desacreditando-a perante todos, para que ficasse claro que os boatos eram falsos. Assim, identificariam a fonte dos problemas e ganhariam tempo. Era mais eficaz também para esclarecer as coisas em uma festa ou baile com várias pessoas presentes. Pervin, como sempre, estava impressionado com a beleza e a inteligência de sua esposa. Sempre ressaltava que, além da beleza, ela também tinha um intelecto muito elevado, era quase uma gênia. E, agora, no momento atual, Pervin dizia que todos poderiam confiar, pois ela havia sido observada pelo médico da família e pelo médico da família real. Ambos confirmaram a gravidez de gêmeos.
Falou que os boatos sobre a fertilidade de sua esposa que andaram circulando eram apenas palavras de algum invejoso. Estava feliz por finalmente terem meninos na família imperial. O médico da família imperial havia examinado Irina pessoalmente 2 vezes, para não restar em dúvidas. Não era apenas um menino, mas 2, e a notícia era fantástica. Naquela mesma noite, na mansão de Leblon, ele estava furioso e quebrava tudo que via pela frente. Culpava todos os empregados, dizendo que era impossível um filho ter sido concebido na mansão Charles, já que ele mesmo tratou de monitorar todas as datas escolhidas pelo casal. Os empregados tentavam explicar que, conhecendo a personalidade de Pervin, ele jamais teria dormido com Irina noutra ocasião. Agora, Leblon estava irritado pelo que o irmão tinha dito a ele depois da festa. Isso ocorreu quando Leblon começou a correr atrás do irmão César como se fosse uma abelha irritante, questionando a aparição de filhos do Mada. E, quando tentava alertar César de que talvez Irina tivesse usado algum remédio proibido, foi silenciado pelo imperador imediatamente. Já cansado das besteiras faladas pelo meio-irmão, o imperador pediu para que Leblon parasse de espalhar boatos sobre Irina. Isso estava manchando a reputação do império, não só do duque Leblon, mas de toda a família Blendine. Falou que o grão-duque Lilian estava enfurecido e mal conseguiu acalmá-lo com a ajuda do conde Runner. Os laços entre as duas nações quase foram cortados por causa das tolices de Leblon. Apesar de tentar negociar de todas as formas, Leblon não tinha mais acesso direto ao irmão. E, quando o irmão questionou a esterilidade de Leblon, ele ficou furioso. César dizia que o irmão saía com várias mulheres e até hoje não houve notícia de nenhuma delas com relação a um herdeiro. Depois de ficar bravo com todos, disse que todos poderiam sair. No entanto, um deles tinha algo a dizer. Falava com Leblon que sua irmã Rosemary estava grávida de um filho do duque. Suspeitava que isso tivesse ocorrido na mesma época do baile imperial, alguns meses atrás. Leblon ficou raivoso. Se soubesse disso, poderia ter enfrentado Pervin. Animado, Leblon dizia que iria anunciar a gravidez de Rosemary imediatamente e que diria a César para despojar os Charles do direito à sucessão do trono. No entanto, o rapaz pediu para que ele esperasse um pouco. Deveria primeiro ter certeza se ela realmente estava grávida, procurar um médico confiável e depois fariam uma celebração imperial também. Depois, pediu ao irmão da jovem que a convencesse a se cuidar e também a passar a morar no palácio, já que ela estava grávida de um filho dele. O jovem ouvia aquelas palavras do duque Leblon e já pensava que seu próprio futuro poderia mudar drasticamente. Em outro lugar na mansão Charles, Irina recebia a visita do médico. E Pervin, ao lado dela, se preocupava com a recuperação da esposa, pois, pelo fato de estar grávida, requer maiores cuidados. Apesar do médico avisar que ela estava bem e que não precisava ficar tão preocupado, não era assim que o duque loiro se sentia. A visão do médico era outra. Achava que a duquesa poderia estar sobrecarregada, até porque sabia que Pervin estava amando-a demais. Enquanto o médico dizia que já tinha especificado que os dois dormissem em quartos separados e que manter-se a intimidade longe um do outro era essencial, Irina, ao ouvir isso, ficava levemente avermelhada. Tentando se defender, o duque loiro disse que não conseguia se controlar quando estava perto de Irina. Parecia que o corpo dele chamava pelo dela. No entanto, o médico estava chateado. Dizia que contato físico excessivo podia fazer esforço demais no corpo de uma mulher grávida. Mas o marido argumentava que a opinião do primeiro médico era contrária àquela e dizia que o contato físico era bom para o bebê quando ele tinha por volta de 3 meses. O médico achava um absurdo e, mesmo se fosse verdade, os gêmeos ainda não tinham 3 meses. E quando ele já estava partindo, Mariane pedia para o médico que fosse com segurança. O médico aproveitou a cortesia de Mariane para pedir a ela um favor. Queria que ela cuidasse para manter o duque loiro um pouco mais afastado da duquesa, para o bem dos gêmeos. Vendo que ela era muito inocente e não sabia ao certo sobre a demonstração de carinho da qual estava falando, resolveu cochichar o fato no ouvido dela. E quando acabou de ouvir, Mariane ficou com os olhos arregalados e totalmente avermelhada. No entanto, ela dizia que era impossível o duque loiro ter feito algo assim, já que ele era uma pessoa extremamente respeitosa. Mas não tinha como enganar o médico. Ele viu as marcas no pescoço de Irina. O médico sabia que ele não estava forçando nenhuma intenção com Irina, mas de todo jeito os dois deveriam se manter em certo limite.
Agora essa missão ficava por conta de Marianne, que não sabia como poderia fazer para tentar separar duas pessoas que só viviam grudadas. Enquanto isso, escutava a senhora Tilly avisando que ela deveria informar ao duque e à duquesa que o jantar já estava pronto. Depois que o médico foi embora, Pervin já estava novamente acariciando os ombros de Irina, dizendo que era muito bom estarem a sós novamente. Ela perguntava por que ele queria ficar a sós com ela, e ele cochichou no ouvido que era para amá-la ainda mais. Fazendo uma leve massagem nas costas dela, perguntava se ela já estava mais calma. Ele tinha preparado algo especial para aquele dia e já estava levando a mão em um frasco com óleo essencial muito cheiroso. Falava que aquele óleo aromático tinha ganhado do próprio médico Enzo Henriquet. Na ocasião, o médico avisou que aquele óleo poderia ajudar a mãe e o bebê a relaxarem um pouco mais. Por isso, ele mesmo iria aplicar com delicadeza nas costas dela. Pediu que, se por acaso exagerasse na força, ela pedisse para diminuir. Mas a mulher achava que, daquele jeito, estava bom. No entanto, Marianne, que estava do lado de fora da porta, ouvia as vozes do duque e da duquesa e já se espantava. Até porque, depois das coisas que o médico havia dito para ela, ficou de orelha em pé para qualquer som suspeito. Ela ouviu a duquesa dizendo que estava feliz com as habilidades de Pervin, e Marianne ficou surpresa. Agora não sabia o que fazer. Se abaixou do lado de fora da porta e achava que não poderia interromper em um momento tão pessoal. Mas também lembrava o que o médico havia dito. Depois daquela ocasião, Pervin estava conversando novamente para tentar saber mais sobre mulheres grávidas. Falava com um amigo que, apesar de ter aplicado a loção relaxante conforme ele havia dito, Irina não adormeceu. Pelo contrário, parecia querer ser massageada muito mais. E quando Lance perguntou sobre a forma com que ele estava aplicando o óleo, Pervin disse que estava usando o corpo para melhor eficácia na distribuição do produto. No entanto, o amigo achava que aquele estava longe de ser o Pervin que ele conheceu um dia. Depois daquela conversa, os dois caminhavam calmamente pelos corredores até que viram uma figura que há tempos não viam. Aquele era o Barão Lancedil. Falaram que tinha muito tempo que não o viam e queriam saber o que fazia com que o barão visitasse o palácio. Ele dizia que estava a caminho para falar com o imperador. Deveria levar a notícia de que a irmã mais nova dele está esperando um filho do Duque Leblon. E quando eles questionaram, dizendo que parecia muito inesperado, ainda mais depois que Pervin também anunciou que iria ser pai, o barão olhou para eles com um olhar frio. No entanto, o Duque Loiro de imediato chamou a atenção do amigo, pedindo a Lance que não fizesse assim. O barão Lancedil apenas deu as costas e partiu. Pervin Charles era conhecido por não desejar o que era dos outros e, orgulhosamente, manter só o que era seu. Comparado a isso, o Duque Leblon podia não ser muito inteligente, mas tinha a determinação de batalhar pelo que queria. Por isso, quando o Duque Loiro começou a se afastar de sua esposa e a não dar sinais de que teria um herdeiro, todos tiveram a impressão de que Charles estaria pegando um caminho que o levaria à ruína. Mas, de repente, a situação teve uma reviravolta. Depois de 5 anos de casamento, a duquesa engravidou de meninos gêmeos, gradualmente ganhando a confiança do imperador. Por outro lado, o Duque Leblon causou problemas nas relações diplomáticas do império, ganhando a desconfiança do irmão. Mas no meio de tudo havia Rosemary, que havia engravidado do Duque Leblon, e isso poderia ser bom para o barão Lancedil. E agora o irmão de Rosemary estava na frente da imperatriz e do imperador, querendo contar as boas novas sobre o filho que a irmã dele estava esperando do Duque Leblon. Aquela notícia pegou o imperador de surpresa. Havia muito que o irmão se engraçava com várias damas da corte, e nenhuma novidade sobre filhos tinha chegado a ele. A imperatriz, por educação, tratou de parabenizar, dizendo que era uma felicidade para a família imperial ter outro herdeiro. Depois, disse que o doutor Enzo Henriquet era um especialista no campo da ginecologia e, por isso, deveria levar a Lady Rosemary para ser examinada por ele. No entanto, o barão Lancedil avisou que apreciava, mas ela já tinha sido examinada pelo médico da família, o Dr. Connor. O imperador achou estranho porque o irmão não foi dar a notícia pessoalmente para ele. Pelo menos era o que ele faria se estivesse no lugar de Leblon.
No entanto, o barão tinha uma desculpa para isso. Disse que o Duque Leblon estava tão animado que não quis sair do lado de sua futura esposa. Mas isso deixou o imperador ainda mais temeroso. Lembrou-se de que agora o irmão teria um filho, mas sequer estava noivo da futura mãe da criança. Isso não poderia acontecer, então deveriam organizar um casamento o mais rápido possível para Leblon. No fundo, o imperador achava bom. Talvez assim o irmão mulherengo pudesse se acalmar um pouco mais. O barão gostou da ideia, pois enfim, ele mesmo entraria para a família imperial. A imperatriz achava que as preparações poderiam ser feitas junto com a duquesa de Charles, pois ela estaria à frente das festividades. Para o barão, aquilo não soava nada bem, mas não poderia deixar sua inconformidade prevalecer diante do imperador e da imperatriz. Mesmo assim, ele aceitou para não procurar mais desavenças. A imperatriz, observando a facilidade com que ele aceitou a proposta dela, ficou desconfiada. Depois, ele disse que, se suas majestades permitissem, iria trazer uma pessoa mais velha da família para a capital, para que pudesse ajudar no parto da irmã. Contou que alguém havia entrado em contato com ele. Esta pessoa disse que voltaria à capital e daria o melhor para ajudar no parto, e como descendente da família imperial, sentiu uma grande responsabilidade em fazer isso. A imperatriz notou que estavam falando a respeito da Marquesa Matilda, a mãe do Duque Leblon. Apesar de ser uma plebeia, a beleza da amante do imperador anterior a permitiu ter um filho aos 18 anos. Essa era Matilda. Depois de ter Leblon, a autoridade dela cresceu dia após dia. Quando o imperador lhe conferiu um marquesado de imenso tamanho, ela se tornou a Marquesa Matilda. No entanto, o poder obtido facilmente também desapareceu com a mesma facilidade. Quando o imperador anterior faleceu, a era dela foi junto. Ao subir ao trono, o imperador atual mandou a marquesa exilada para seu marquesado. Ela havia atormentado o príncipe herdeiro por anos, a fim de fazer seu próprio filho se tornar imperador. Então, certamente não foi surpresa, agora no momento atual, quando perguntaram de frente ao imperador, que contou que Leblon e Matilda teriam um bebê. A informação foi levada até eles através do conde de Lacedil. O imperador pediu ao duque loiro que mantivesse a duquesa prevenida, pois, sem dúvidas, Leblon provocaria uma briga a respeito da competição pela sucessão. É claro que Pervin anunciou que o imperador já sabia que ele e a duquesa estariam sempre prestando lealdade à coroa real. Mas o que realmente preocupava o imperador era a chegada inesperada da Marquesa Matilda, já que ela havia sido amante do pai de Pervin. No entanto, avisava ao amigo que não teve condições de negar o pedido, já que a marquesa era mãe do Duque Leblon. O Duque Loiro de imediato se lembrou de todo o sofrimento que havia passado por culpa do adultério cometido entre seu pai e a marquesa. Ainda quando a mãe de Pervin estava viva, o Duque já tinha um caso com a concubina do imperador. Depois que a mãe de Pervin morreu, eles assumiram um relacionamento. O imperador via no rosto de Pervin que ele ainda não tinha se recuperado. Apenas ouvir o nome daquela mulher deixava o Duque Loiro tenso. O Duque Loiro ouviu com atenção a solução que o imperador havia arranjado. Achava que Irina deveria ficar temporariamente em seu próprio país para evitar qualquer constrangimento. Mas, enquanto ela estivesse grávida dos sucessores da família imperial, havia forças tentando eliminá-la, e não era justo para eles ficarem afastados por causa dessas pessoas. Com aquelas palavras, o Duque Loiro assustava seu amigo imperador ao mostrar que havia mudado muito, agora disposto a lutar com unhas e dentes pela mulher amada. Também comunicou que Irina havia decidido aceitar a situação e fazer o que pudesse. Ele respeitaria a decisão da esposa e daria seu melhor para mantê-la segura. No entanto, o imperador achava que proteger não uma, mas 3 vidas seria muito complicado. Além de tudo, o duque deveria se proteger a si mesmo. Mas o Duque Loiro estava confiante. Ele jamais deixaria a esposa longe dele. Com isso, o imperador constatou o que já desconfiava. Seu amigo realmente havia mudado muito após seu relacionamento continuar dando frutos. Depois avisou ao imperador que deveria ir mais cedo, pois queria passar na livraria para pegar alguns livros relacionados à criança para ler junto com sua esposa. Ele faria isso como demonstração de sua gratidão por Irina ter decidido permanecer sempre ao lado dele. E agora que ela estava grávida, ele transbordava de alegria.
Depois de decidir isso com o imperador, caminhava confiante pelos corredores do palácio. Enquanto fazia isso, olhava a aliança na palma de sua mão e se lembrava do dia em que usou o mesmo anel para pedir Irina em casamento. Na época, fez esforços incontáveis para conseguir conquistar o coração daquela mulher que sempre o desprezava. Achava agora, ao lembrar da situação, que havia sido insensível. Ele queria mudar completamente e jamais ser aquela pessoa novamente. Pensava que primeiro deveria colocar uma aliança decente no dedo da esposa. Enquanto isso, na mansão Charles, Irina recebia cartas uma após a outra. Eram parabenizações por sua gravidez. Entre as cartas, havia uma da imperatriz pedindo a Irina que organizasse um casamento. Ela achava aquilo estranho, pois imaginava que essas coisas eram feitas pela própria imperatriz. No entanto, Senhora Tilly achava que aquele gesto da imperatriz era a forma de dizer ao mundo que apoiava Irina. Entre as cartas, também havia uma de Matilda, que dizia que agora era superior à duquesa Irina, porque estava grávida de um filho do irmão do imperador. No entanto, Irina apenas achou engraçado, até chamou a governanta para dar uma olhada na carta. Mas a senhora Tilly não levou na esportiva assim como Irina. Ela até achou que deveria discutir sobre a organização do casamento melhor com a imperatriz. Depois perguntou a Alfred o que eram todas aquelas coisas em cima da mesa. Ele contou que eram livros enviados pelo Conde Runner. Parecia que Evans Runner queria mesmo se desculpar com Irina por ter sido indelicado em sua visita ao Império. Enquanto isso, com boa vontade, o Duque Loiro entrava no quarto da duquesa com um livro de bebês em mãos. E se assustou quando viu tantos livros de bebês. Perguntou o que eram todos aqueles livros infantis. A duquesa contou que eram os livros enviados pelo Conde Evans Runner, todos trazidos de seu antigo país. Com isso, o Duque Loiro se sentiu inferior, pois havia levado apenas um. No entanto, Irina o acalmou, dizendo que poderiam passar um tempo agradável juntos lendo todos os livros. Apesar de serem vários, o Duque Loiro garantiu que daria seu melhor para lê-los e entender como cuidariam bem de seus filhos. Ele disse que iria ler todos um por um para Irina, todos os dias antes de ela dormir. Através daquele gesto, tentava chegar ao coração dos bebês. Aquele era um gesto digno do Duque de Charles, para alcançar o máximo potencial que um pai poderia alcançar. Enquanto isso, Senhora Tilly caminhava no corredor com uma lanterna nas mãos. Achava estranha a comoção na porta do quarto do duque e da duquesa, e queria saber por que as empregadas estavam se reunindo ali. Quando perguntou a Mariana o que estava acontecendo, após se assustar com a chegada da tia, a mesma contou que estavam ouvindo o duque lendo histórias infantis para a duquesa. Ela contou que ouviram falar que Sua Alteza ia ler histórias infantis para a madame, e por isso não resistiram e tentaram ouvir um pouco. Contavam que até então ele já tinha interpretado 74 papéis diferentes, e cada um era mais emocionante do que o outro. A senhora Tilly abriu só um pouquinho da porta e viu quando Pervin lia as histórias para Irina. Também ouviu quando Irina perguntou por que a voz do urso era tão rouca. Naquele momento, a senhora Tilly olhava com os olhos carregados de lembranças e tristeza. O jovem mestre havia sido uma criança sozinha, e tudo o que podia fazer era se agarrar a um gatinho que tinha encontrado quando pequeno. A senhora Tilly se lembrava que, na época, ele passava muito tempo com o gatinho, já que não tinha proximidade com o pai. Apesar de ela pedir para que ele se entrosasse com garotos da idade dele, ele não se interessava. Dizia que o gatinho era órfão e deveria ajudá-lo. Ela notava que o garoto se identificava mais com o gato, por também ser órfão como ele. Também o encorajava a passar um tempo na casa do Conde de Bel. Queria que ele brincasse com Lady Stella, já que os dois se davam tão bem. Mas ele dizia que não queria, pois seria arrastado para aquelas brincadeiras horrendas de boneca outra vez, que já estava enjoado de bonecas e livros de historinhas infantis. Mas agora, a senhora Tilly olhava para Pervin e via que ele tinha se tornado um adulto dedicado. Mesmo lia as terríveis historinhas infantis que tanto detestava na infância. Ela se lembrava de passar algum tempo com ele, sentada, enquanto ele pegava seu gatinho. Tentava fazê-lo se enturmar com as outras crianças, mas ele dizia que não queria se relacionar com ninguém, nenhuma amizade. Iria esperar até que uma pessoa ideal aparecesse em sua vida, assim nunca mais ficaria sozinho. E naquele momento, as empregadas estavam ouvindo o mestre delas ler os livros de historinhas infantis. Notavam que era tudo tão emocionante que até mesmo a senhora Tilly estava em lágrimas.
É claro que elas não sabiam o motivo por trás das lágrimas e jamais saberiam. A chefe das empregadas nunca revelaria o segredo de seu mestre. Ela estava satisfeita, pois finalmente ele havia encontrado alguém que realmente pudesse amar, alguém que valorizaria todo o esforço que ele estava fazendo. Longe dali, na mansão do Duque Leblon, Rosemary estava chateada, pois queria ser tratada como a Duquesa de Charles. Queria saber por que ainda não tinha recebido uma resposta da carta que havia mandado para a mansão Charles. Não deveriam tratá-la daquela forma, já que ela era a mãe do filho do Duque Leblon. Achava que Irina estava aprontando alguma coisa. Ela deveria estar tratando Rosemary como uma rainha. Depois falou que tinha ouvido que a Casa Charles tratava a duquesa com o maior respeito e dignidade. Não sabia o que Irina tinha feito na vida passada para merecer um tratamento tão cortês. Uma empregada contou que, ao contrário da maioria dos nobres, o Duque de Charles parecia ser muito educado e um homem que prezava os momentos felizes com a família. Contou até mesmo sobre os rumores de ele estar lendo livros infantis para a esposa. Ao ouvir isso, Rosemary perdeu o controle e jogou a rosa que estava segurando no rosto da empregada. Depois gritou com ela que saísse de sua presença, pois não queria empregadas lerdas que se metessem na vida dos patrões na frente dela. Rosemary ficou sozinha e pensava que era uma afronta à duquesa Irina não ter respondido sua carta na mesma hora em que a recebeu. Depois refletiu que, se fosse a esposa do Duque de Charles, jamais estaria jogada daquela forma. Ela queria que o Duque Leblon fosse tão gentil e cortês com ela quanto o Duque de Charles era com a duquesa Irina. Mesmo assim, iria continuar se comportando como o irmão dela havia dito. Na frente da mansão do Duque Leblon, uma carruagem muito bonita parava e uma mulher muito bem vestida saía dela. Aquela mulher era Matilda, de cabelos longos e prateados, muito bem vestida. Aquela era a mãe de Leblon. Uma mulher que um dia foi amada e contemplada por aquele reino, agora era simplesmente uma pessoa indesejada. As empregadas logo trataram de avisar a Rosemary que a mãe do Duque Leblon estava chegando, mas Matilda não deu sequer atenção para a mãe do futuro neto. Ela não queria saber daquela pessoa. Dizia para a garota loira que não se importava com ela, que estava ali apenas por causa do filho e do neto que carregava. Deixava bem claro para a garota sonsa que ela era descartável. A única coisa que prestava era o filho que estava em seu ventre, e isso apenas porque ele tinha sangue imperial. Aquela senhora, desapontada com o filho, já havia pedido a ele para parar de tentar conquistar garotas de famílias tão simplórias. E a garota à sua frente realmente não era digna de perder sequer um minuto. Depois avisou a moça mimada que, se o filho que ela esperava não fosse um menino, seu valor cairia para nada. Não teria status nem honra. Tudo seria inútil se não tivesse um herdeiro homem, e de nada adiantaria ter conquistado o filho de Matilda. Antes de partir, olhou para Rosemary com desprezo e avisou que era bom não estar mentindo sobre a paternidade. Se descobrisse que o filho não fosse de Leblon, ela teria problemas seríssimos. A senhora ainda disse que, se não estivesse mentindo, poderiam conversar novamente quando Leblon voltasse. Enquanto isso, a marquesa, que também era dama de companhia da imperatriz, dizia que o dia estava muito quente e por isso oferecia uma solução para refrescá-la. No entanto, a imperatriz avisava que deveria conversar com a duquesa de Charles sobre o casamento do Duque Leblon. A marquesa, então, perguntou à imperatriz se o relacionamento do casal Charles havia mesmo voltado ao normal. Depois, ouviram alguém dizer que não acreditava que a víbora da duquesa tivesse conseguido restaurar seu relacionamento com o marido. Com isso, a marquesa e a imperatriz olharam para o lado, admiradas. Aquela era a voz da marquesa Matilda. A marquesa que acompanhava a imperatriz não acreditava que Matilda tivesse o descaramento de ir pessoalmente aborrecê-la no império. Mas era exatamente isso. Matilda estava diante da imperatriz, dizendo que estava ali para planejar a cerimônia de casamento do filho. A imperatriz, porém, garantiu que quem faria isso seria a duquesa de Charles, pois ela mesma tinha passado esse trabalho, lembrando ainda que a palavra final era sua. Matilda, ao ouvir aquelas palavras, sentiu-se injustiçada. Alguns dias depois, no escritório de Leblon, ele recebia o irmão de Rosemary, que dizia que deveria ter educado melhor a irmã.
Afirmava que não tinha dormido direito naqueles últimos dias por causa das reclamações contínuas de Rosemary, que parecia uma criança birrenta. As reclamações giravam em torno do relacionamento dela com a mãe dele. Leblon dizia que só iria suportar tudo por causa da criança, pois o filho seria sucessor da coroa. Ele não poderia deixar passar nada e deveria dar conforto extremo ao herdeiro, já que ele deveria sobressair em relação aos outros. Afinal, o imperador só tivera filhas e não havia nenhum sucessor na linha direta. E quando o médico estava diante de Leblon avisando que estava ali para testar sua impotência, Leblon ficou furioso. Disse que não precisava, pois tinha certeza de que o filho de Rosemary era dele. Ninguém jamais poderia dizer que ele era impotente. É claro que tudo fazia parte de um plano tramado pelo conde Lancídio e pelo médico Connor. Se começasse a duvidar da potência de Leblon, ele jamais desconfiaria que o filho de Rosemary poderia não ser dele. O plano estava funcionando. Leblon, furioso, simplesmente aceitou que o filho era dele. No entanto, ele não poderia fugir do exame de esterilidade, já que havia sido exigido pelo imperador. Não tinha como burlar essa autoridade. Depois de um tempo, o conde Lancídio parou em um local para comprar algo. Colocaram uma essência duvidosa para assustar a duquesa de Charles. Eles tinham ouvido dizer que a duquesa gostava particularmente dos lírios do Zale. Por isso, sugeriram mandar um buquê junto com um presente. Espalhariam a poção por todo o canto. Era um veneno sem cor e sem cheiro que o conde Lancídio havia comprado no mercado negro. O veneno causava uma tosse aguda, mas seria fatal para as crianças dentro dela. Bastava espirrar. 6 horas depois, o efeito seria definitivo. O plano era simples: enviar o buquê à noite para que ela o colocasse em um vaso envenenado ao lado da cama. Dormiria tranquilamente e, ao amanhecer, já não teria mais o herdeiro precioso. Várias carruagens chegavam à mansão Charles. Eram presentes e cartas felicitando pela gravidez da duquesa. Ao olhar todos aqueles embrulhos, ela ficou assustada. Não sabia para que tanto presente, tantas parabenizações. A senhora Tilly contou que tudo havia sido enviado pelos nobres. Ela também achou o buquê de lírios do vale. Eram seus favoritos.